Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao RegulaCast, o podcast da BAR, Associação Brasileira de Agências Reguladoras, que hoje recebe o ex-presidente da BAR entre 2017 e 2022, tem uma pequena diferença aí entre os registros oficiais e o registro que a gente vai explicar daqui a pouco. E queria primeiramente dar as boas-vindas aqui ao presidente Fernando Franco, ex-presidente da BAR. Manuel, na verdade, é uma satisfação estar participando desse podcast e com certeza, tudo que envolve a regulação, para mim, é prioridade. Na verdade, como você colocou, nós passamos mais ou menos mais de 4 anos à frente da BAR. Nesse tempo, conseguimos implantar alguns projetos, faziam parte, inclusive, do plano estratégico, que foi o primeiro plano estratégico da história da BAR, mas a satisfação é toda minha. Maravilha. E como a gente está na reta final dos preparativos do 13º Congresso, em São Paulo, 18 a 20 de outubro, a gente queria começar a conversa perguntando sobre as suas lembranças do 11º e do 12º Congresso Brasileiro de Regulação, que o senhor organizou na presidência da BAR. O que vem à memória quando a gente fala de Congresso Brasileiro de Regulação? Manuel, fazer um Congresso Brasileiro de Regulação não é fácil, tá? Ao mesmo tempo, em função da complexidade e do tamanho do evento, é um trabalho extremamente difícil, de muita responsabilidade, até porque um congresso que os números do congresso são os números que, tanto quando a gente vê a questão financeira, como a questão até do público que participa, são os números bem elevados. Então, isso traz uma responsabilidade muito grande para a diretoria para o presidente e para a diretoria da BAR e também para o diretor executivo e toda a equipe da BAR. Eu sempre vejo que nos últimos 6 meses do evento a gente fica um pouco estressado por causa dos números, da questão da preparação, da organização, mas esses 2 congressos que nós tivemos a honra de estar na presidência, que foi de Maceió e Foz do Iguaçu, foram congressos extremamente exitosos. Agora, foram congressos também realizados completamente assim, em tempos distintos, tá? Nós realizamos no período que não se tinha ainda a pandemia, e o outro nós participamos em plena, vamos supor, finalizando, mas ainda estávamos sofrendo aqueles percalços da política adotada pelo governo federal, estadual e municipal com relação às restrições. Então, só para você ter ideia, eu acho que nós foi o primeiro congresso a ser realizado de forma presencial no Brasil após a pandemia, foi o Congresso Brasileiro de Regulação. Então, foram congressos distintos, em épocas distintas, mas os 2 foram extremamente exitosos. Inclusive, o de Foz, nós conseguimos, foi surpreendente, em função de todas essas dificuldades, esses problemas que o Brasil enfrentou e o mundo enfrentou, nós conseguimos, em todos os 2, trazer um saldo positivo relevante para a BAR, tanto no aspecto financeiro, mas principalmente dentro daquele que é o maior objetivo do Congresso, de capacitação dos reguladores. Então, todos os 2, graças a Deus, graças à diretoria, graças ao trabalho do Silvio, diretor executivo, e de todos aqueles que trabalham ali com o Silvio, nós conseguimos fazer 2 grandes congressos. Excelente. O senhor tocou num ponto bem importante, que é essa missão da BAR, esse compromisso com a capacitação, com a melhora institucional da regulação no Brasil. Em termos de discussões, as autoridades que acabam sendo convidadas e participam do evento fazem muita diferença, né?
quais o senhor destacaria como participantes, enfim, decisivos, participantes importantes nos dois eventos que o senhor organizou na presidência da Barra? Olha, na verdade, eu queria nem, porque foram tantos convidados, essa preocupação é uma das, na verdade, dentro daquilo que nós trabalhamos, que eu coloquei na fala anterior, da preparação do Congresso, talvez o que mais nós tenhamos dificuldade na preparação de um Congresso é exatamente saber a escolha dos palestrantes. E principalmente, às vezes, como são palestrantes, às vezes, inclusive de fora, nós trouxemos muitos palestrantes de fora, palestrantes aqui do Brasil, mas são palestrantes que têm uma agenda extremamente, vamos dizer, preenchida, e isso também torna difícil a questão da confirmação, tem toda a questão da logística, de trazer dentro da agenda de cada um desses palestrantes, mas eu não queria nomear um A, o B, o C, porque foram vários, tá? É importante que a gente coloque que todas as pessoas que participam do Congresso de Regulação, e nós vamos agora para a 13ª edição, que está à frente o nosso presidente, o Vinícius, o público que participa, ele sai com um nível de satisfação altíssimo. Por quê? Porque ele não consegue, em tão poucos dias, convergir isso em conhecimento em todas as áreas e segmentos da regulação, porque um congresso desse, ele abrange palestras de todas as áreas que são reguladas. Aí nós temos a questão da área do segmento de saneamento, de energia, de gás, de transporte, a questão também de cinema, que é a agência Ancine. Então, é uma pluralidade de conhecimento em todas essas áreas de infraestrutura, telecomunicação e várias outras que você não vai encontrar em momento algum. Isso em 3 dias e com o que existe de melhor no Brasil e no mundo. Tá? Então, essa satisfação, eu digo porque todos esses que a gente participou, eu sempre saía, era o último a sair, e sempre me preocupava em conversar com os participantes, perguntando o que eles acharam. E todos eles falavam isso, olha, é de uma bagagem profissional que não tem igual. Então, eu acho que esse existem outras, mas talvez esse seja de todos o objetivo primordial do Congresso, que é você fazer uma captação, mas uma captação ao mesmo tempo de todos os segmentos que são regulados no país. E o senhor diria assim que na sua época de ABAR, essa estruturação, digamos, da entidade, desse movimento da regulação brasileira, você acha que ele passou por uma evolução? Como é que o senhor descreveria esses anos que o senhor teve à frente da Barra? Olha, é difícil a gente falar da gente mesmo, tá? Nunca é fácil. Mas eu sempre, quando eu tenho oportunidade, e isso com muita humildade eu procuro fazer, mas eu digo o seguinte, Manuel, a ABA que nós recebemos, não tirando de maneira alguma o mérito e o trabalho realizados pelos ex-presidentes, que foram fantásticos, e trabalharam muito, porque a ABA ela nasceu basicamente ali sem nenhuma infraestrutura, então esses 20 e poucos anos não foram fáceis, principalmente dentro de um segmento que nem sequer existia no Brasil, que era a regulação. Mas, quando nós assumimos, eu acho que nós conseguimos implantar uma nova realidade, vamos assim dizer, para a Barra. Por que eu digo isso? Primeiro, porque nós sequer tínhamos uma sede que tivesse a altura da Barra. Tá? Para você ter ideia,
quando eu entrei, nós fazíamos as reuniões da diretoria dentro, a gente tinha que alugar uma sala no hotel, porque a gente não tinha um espaço físico para receber a diretoria, para fazer reunião da diretoria. Uma outra medida que nós tomamos, que a gente acha que foi muito importante, foi a questão trazer também tecnologia para dentro da ABA. Eu digo essa tecnologia, principalmente a questão de digitalização da biblioteca, dos artigos, e mais ainda, é que a ABA, como ela sendo a maior entidade que mais capacita quando nós falamos em regulação, os cursos só eram dados presencialmente. E volto a repetir, nunca dentro de um espaço físico da ABA. Era alugado um espaço para receber, para dar os cursos. E aí nós conseguimos fazer esses cursos com essa nova sede. Para você ter ideia, eu tomei essa decisão de fazer a sede, e a sede nós conseguimos concluir, salvo me engano, em 3 meses. E eu mesmo, pessoalmente, junto com o Silvio, andamos em Brasília, fomos ver qual seria um espaço que fosse mais adequado para as condições financeiras e também para a demanda existente. E fizemos aí uma sede que até hoje é uma sede que vem dando uma boa cobertura às pretensões da ABA. Mas e com essa sede física, outro ponto que nós também enxergamos foi a necessidade de que a gente precisava levar essa tecnologia para dentro da sede já, que seria através de a gente dispor de equipamentos de audiovisual, que a gente pudesse levar esses cursos também de forma virtual para todo o Brasil. Porque nós temos agências de grande poder aquisitivo, com boas receitas, mas nós também temos agências, principalmente as municipais, que são agências que carecem, que têm muita dificuldade financeira. Então, elas ficavam prejudicadas porque elas não tinham como trazer esses técnicos a Brasília para fazer essa capacitação. E essa tecnologia que nós adotamos, ela permitiu que todos os cursos da ABA hoje eles sejam dados em forma presencial e virtual. E aí a gente conseguiu, não é à toa que na época, salvo me engano, mas quando eu entrei na ABA, nós capacitávamos em torno de 700 pessoas ano. E eu acho que quando da minha saída, nós passamos a capacitar 7.000 pessoas ano. Para você ter ideia da importância dessa decisão de dotar de uma infraestrutura audiovisual que permitisse que a gente pudesse transmitir esses cursos de forma online. Uma outra também, outro projeto que nós conseguimos implementar, 2 projetos que foram extremamente importantes aqui. Nós tínhamos a figura da câmaras técnicas, e quando eu entrei, eu me lembro que a única câmara técnica que já existia de forma, vamos supor, não é criada, porque elas até existiam a criação no papel, mas não funcionavam efetivamente. A única que nós tínhamos funcionando de forma efetiva era a de saneamento. E nós brigamos, eu sempre disse que eu queria entregar, ao final do meu mandato, a ABA com todas as câmaras técnicas funcionando de forma efetiva, produzindo e contribuindo para a melhoria da regulação dentro dos seus respectivos segmentos. E isso nós conseguimos também implementar, Manuel. Então, nós fizemos a sede, implementamos essa tecnologia. Essa tecnologia, inclusive, ela foi essencial para que a regulação, no período pós-pandemia, a ABA não parasse as atividades, porque nós passamos a dar cursos de forma online, virtual. E também, através dessa tecnologia, nós conseguimos interagir o que é que o regulador e quais seriam os procedimentos que o regulador teria que tomar naquele momento, que foi um momento muito difícil na história, com relação à pandemia. Eu me lembro que eu participei de vários podcasts na pandemia,
E esse instrumento ele também serviu para que a gente pudesse aperfeiçoar aquelas políticas regulatórias no que poderia ser feito para a gente, os estados e os municípios e a própria União, suplantar dificuldades que chegaram com a pandemia. Enfim, foram essas realizações que me fizeram ter aquele sentimento de que eu fiz o que eu pude fazer de melhor, tá? Fizemos também uma outra grande ação, que foi instituímos o primeiro planejamento da história da ABAR. Tá? Então, a ABAR nunca tinha tido um planejamento, e nós fizemos esse planejamento, e hoje esse planejamento já está surtindo alguns efeitos, como, por exemplo, algumas outras atividades que não eram enxergadas pela ABAR, que ela já está fazendo, que eram atividades que sequer a ABAR visualizava isso como potencial para que ela pudesse também ocupar aquele espaço. Tá? Enfim, foram essas e outras, mas eu acho que eu destaquei aqui as principais, que eu acho que foram muito importantes para o engrandecimento da ABAR. Fora a expansão, né, do quadro de associados da ABAR, que aumentou significativamente nesse período. Né? Foi. Nós saímos, salvo me engano, a gente pegou com 30, entregamos com 50, quase dobramos o número de associados. Tá? E outra coisa mais importante, fizemos também uma campanha, instituímos uma campanha, assim, quando nós entramos, que o nome dessa campanha foi ABAR Mais Você. Nós também, era uma preocupação que a gente sentia, que a gente tinha que trazer o regulador mais para dentro da ABAR, mostrar a ele que a ABAR era a casa do regulador, é onde ele teria ali um apoio profissional, um apoio técnico, para, enfim, para que ele pudesse, de alguma forma, subsidiar o trabalho dele no dia a dia. E nós também iniciamos essa campanha, que foi uma campanha muito exitosa também na época, para mostrar aos reguladores que eles tinham uma casa onde eles poderiam, de alguma forma, em qualquer dificuldade, eles poderiam solicitar ajuda. E um outro fato histórico que eu queria aproveitar a sua presença para explorar começou quando eu lhe encontrei na despedida do senhor, na última reunião da diretoria, na última assembleia, que foi em maio, junho do ano passado, em maio, junho desse ano, e o senhor falou que tinha passado 8 anos, né, que estava encerrando um ciclo, né, que não se restringe, obviamente, a só os anos na presidência da ABAR. Então, eu queria ver, assim, se o senhor já passou um tempo, já saiu da regulação, assim, pelo menos ali do centro, do núcleo da regulação, já consegue ver em perspectiva o que evoluiu, o que mais o senhor conseguiria destacar da transformação do ambiente regulatório no Brasil nesses anos? Eu vejo que o trabalho da regulação, principalmente quando a gente fala regulação também da própria ABAR e das agências reguladoras, ele ainda está, eu não vou dizer numa fase embrionária, mas eu digo que nós somos ainda um adolescente, vamos assim dizer. Eu acho que nós estamos ainda longe de chegar a uma fase de maturidade regulatória como existe em outros países envolvidos. A regulação ela é muito combatida de forma injusta, principalmente pelos gestores, que vê na regulação um óbice para que eles possam fazer o que eles querem, e a gente sabe que não é bem assim. E você vê isso todo dia, tanto no governo federal, no governo estadual e no municipal. Principalmente quando a gente vem mais para o governo estaduais e municipais, é que a gente vê mesmo essa questão da intromissão, essa questão do desrespeito às medidas regulatórias. Eu acho que a regulação ela precisa, e esse é o grande papel da ABAR, ela precisa contribuir para que a gente consiga chegar nessa maturação
nesse momento de maturidade o mais rápido possível, mas vai demandar muito tempo e ainda isso não vai ser com essa geração, nem com a próxima. Eu acho que talvez a gente vai conseguir chegar a uma maturidade regulatória daqui 15, 20 anos, principalmente quando a gente também tiver inserido dentro das faculdades, dos cursos universitários, de cadeiras mostrando o que é regulação. Eu acho que, inclusive, eu vou até conversar isso com o Vinícius, eu acho que a gente teria que fazer uma visita ao MEC para ver se a gente conseguia, de alguma forma, incluir isso dentro da grade de algumas universidades, por exemplo, a formação de administração, próprio direito, economia. Então, a gente precisa trabalhar melhor essa questão do que é a regulação já dentro dos bancos universitários. Tá? Para você ter ideia, hoje nós não temos nenhuma formação que não seja pela base específica de regulação. Eu acho que a gente precisa enfrentar isso, isso é uma coisa que precisa, até para que a gente possa dispor no mercado de reguladores competentes e que conheçam a matéria, que ainda hoje é muito pouco ainda difundido, tá? Eu digo que o regulador, ele entra na regulação e ele, na verdade, ele aprende o que é regulação na marra, vamos assim dizer, no seu dia a dia, porque você não tem aquela formação específica no Brasil como você tem em alguns outros países, tá? Mas eu acho que já se evoluiu bastante, mas nós estamos longe ainda de chegar àquilo que a gente quer, o desejável. Perfeito. Bom, acho que a gente cobriu bastante, um período bastante grande da regulação no Brasil. Vai completar 25 anos, vai completar, enfim, de 2017 para 2024, 27 anos, mas a ABAR, criada em 1999, vai completar agora em abril de 2024 seus 25 anos, né? Então, a gente tratou aí de um bom período dessa, digamos, essa entrada na adolescência, né, da ABAR, como o senhor tão bem qualificou. E eu queria lhe agradecer e desejar um ótimo congresso, né, para o senhor, para todos nós, e pedir para o senhor deixar considerações finais aqui à nossa audiência, ao nosso público do RegulaCast. Eu estou até esse podcast, ele está, essa data de realização, ela vai muito embora, assim, não foi programada, mas eu acho que ela vem no momento aí muito importante. Estou deixando a regulação de forma definitiva. Na verdade, não é deixando, tá? Eu estou me ausentando, porque eu digo o seguinte, quem é regulador nunca deixa de ser regulador. Mas eu vou me ausentar da regulação agora na próxima quinta-feira, amanhã. Vai ser meu último dia na Agência Reguladora do Estado do Ceará, a ACE, a qual faço parte. É uma grande agência que tem um quadro técnico fantástico. E amanhã encerro o meu ciclo na ACE automaticamente. E eu estou também encerrando o meu ciclo na BAR. Nós devemos fazer uma próxima semana. Estou só esperando a chegada do nosso presidente, que ele está numa viagem representando a BAR, para que a gente possa já ver essa questão, tratar essa questão de transmissão do meu cargo, que eu já ocupo o cargo de vice-presidente do Nordeste, e eu também estou saindo da BAR. Então, o que eu poderia deixar aqui como, não vou dizer um conselho, porque quem sou eu para dar um conselho a alguém, mas a única coisa que eu poderia deixar como uma palavra primeiro, de agradecimento a todos que fazem a regulação no Brasil, que foram com essas pessoas que eu aprendi um pouco sobre regulação e vi o quanto é difícil você desempenhar de uma forma correta a regulação no Brasil. E dizer que nunca desanimem. Nós tivemos, nesse período aí que nós passamos à frente,
vários momentos difíceis, momentos assim que a gente achava que a regulação ela ia desaparecer, então ia sumir do mapa, mas a gente sempre conseguiu reverter essa situação. E sempre a gente manteve aquela altivez que eu acho que é necessário quando a gente está frente com um problema. A gente tem que enfrentar e de forma altiva. E isso nós conseguimos fazer. É tanto que hoje, apesar de todos esses pontos negativos, a regulação está indo bem. Então, a única coisa que eu queria deixar para todos aqueles que tiveram a oportunidade de assistir esse podcast é que lutem para o engrandecimento da regulação no Brasil. Eu sei que não é fácil, às vezes você está na presidência de uma agência e um prefeito, um governador, um presidente liga, quando não o ministro, impondo que você tome determinada decisão, que você sabe que isso vai de encontro ao que é correto. Mas vá pelo caminho da sua consciência de que você fazia uma boa regulação. No final, eu acho que vale a pena, apesar de toda a turbulência, do risco, mas é para isso que nós temos mandato, justamente para assegurar o gestor na presidência ou na diretoria geral daquela agência. É para isso que ele foi colocado lá. Então, na verdade, essa palavra que eu queria deixar, que a regulação ela vai ficar, nós passamos, e nós estamos aqui por um momento na vida. Então, façam o melhor que vocês puderem pela regulação, que isso vai repercutir principalmente naquela população menos assistida, tá? Através de uma prestação de serviço melhor e mais justa. Então, basicamente, era essa palavra que eu queria deixar para todos os reguladores. E com essas palavras inspiradoras do presidente Fernando Franco, nós encerramos esse episódio do RegulaCast, que você pode encontrar no nosso site, no nosso canal no YouTube. Então, curta, compartilhe, comente, espalhe a palavra e nos vemos no próximo episódio do RegulaCast. Até lá. Um abraço.